Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Nós iremos estudar agora a lição de número 7, que será ministrada aí no dia 17 de novembro de 2024, que tem como tema a promessa de um novo coração. Então, nós iremos dessa lição hoje, aqui na nossa pré-aula. Eu convido a você a se inscrever nesse canal logo de início, para que você continue recebendo conteúdos edificantes sobre a sua vida e que nós assim possamos estar juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você já sabe, todo esse material que nós utilizamos aqui nessa videoaula, ele vai estar disponível no nosso grupo do Telegram, que você vai poder acessar com o link que está aqui na descrição desse vídeo. Além do link para o canal no Telegram, também tem link de livros, tem link também de curso, tem link de vídeos para que você esteja assistindo e enriquecendo aí sua aula da Escola Bíblica Dominical, ok? Então, sem mais nenhuma delonga, nós vamos começar a nossa aula, logicamente, aqui pelo texto áureo, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36 e versículo de número 26. Você pode acompanhar a gente aí na tela ao lado, né? Verdade prática. O salvo em Jesus Cristo, eu passei o slide. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Nós vamos entender durante essa aula o que é essa questão de coração na Bíblia. Mas de início, é necessário nós dizermos que a pessoa que nasceu de novo, ela tem um novo coração. E esse novo coração, ele não é mais voltado para as coisas da carne. Esse coração não é mais voltado para as coisas do pecado. Esse coração novo, ele é voltado agora para a palavra de Deus. E ele está disposto a fazer a vontade de Deus. Então é incompatível uma pessoa que se diz ter nascido de novo, uma pessoa que diz ter sido alcançada pela graça, pela misericórdia de Deus, está salva. Uma pessoa que diz essas coisas, que proclama essas coisas, que declara essas coisas, que diz que está salva, que diz que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas ele não está voltado para a palavra de Deus. Ele não tem prazer na palavra de Deus. Ele não tem prazer na pregação do Evangelho. Ele não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele não tem prazer nas reuniões onde o maior tempo é dedicado à palavra de Deus, como por exemplo a Escola Bíblica Dominical, o culto de ensino. Ele não tem prazer nenhum na palavra de Deus. Ele fica durante todo o culto ali concentrado, mas na hora da palavra de Deus ele sai, vai embora. Ele não tem vontade, não gosta. Essa pessoa, ela tem que rever aí os seus conceitos e ver o que está errado na sua vida. Porque uma pessoa que ela é salva, o seu coração está voltado para a palavra de Deus. Porque essa pessoa, ela deseja fazer a vontade de Deus. Ela está disposta a realizar a vontade de Deus. Então nós devemos refletir isso na nossa vida. Será que nós estamos voltados para a palavra de Deus e estamos dispostos aí a fazer a vontade de Deus na nossa vida? São coisas que nós devemos aí estar nos questionando. A leitura bíblica em classe, que você pode pausar o vídeo e ler, mas você deve ter sua revista aí em mãos, né? Está aí na sua revista, é Romanos capítulo 2, versículo 25 até o versículo 29. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao versículo de número 34. Introdução da nossa aula de hoje. Durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, restringindo o relacionamento com Deus apenas ao cumprimento de leis e tradições humanas. Então veja só,
O autor aqui da lição ele já está assim nos dando algumas coisas interessantes que nós devemos aqui destacar, que é a questão do povo seguir a Deus, servir a Deus com um coração religioso e restringir o relacionamento com Deus apenas no cumprimento de leis e tradições humanas. O nosso relacionamento com Deus não deve ser pautado nessas coisas. O nosso relacionamento com Deus deve ser pautado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, e não através de leis e de tradições humanas. Nosso coração, nós não podemos seguir a Deus com um coração meramente religioso. Não dá. É incompatível. Ok? Nós devemos seguir a Deus com um coração quebrantado, com um coração puro, com um coração lavado pelo sangue do Senhor Jesus, e não com um coração religioso. Nós devemos ter a nossa intimidade com Deus, nossa vida com Deus, baseado na palavra do Senhor e não em leis e tradições humanas. A promessa de um novo coração coaduna com as palavras do Senhor Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse é um coração transformado pelo Evangelho. Então o Evangelho é a única coisa capaz de transformar um coração humano. E uma pessoa que tem o coração transformado, essa pessoa adora a Deus, e somente a Deus, em espírito e em verdade. Continuando a nossa introdução, o que é o coração? O coração, ele é o centro da razão e da emoção. Assim, a ação do Espírito Santo transforma a maneira de pensar e sentir do novo crente. Olha que coisa interessante. Então, se o coração ele é o centro da razão, do pensamento e da emoção, do sentir, e nós somos transformados pelo Espírito Santo, nosso coração ele foi transformado pelo Espírito de Deus. Então, você tem que concordar comigo que nós não pensamos da maneira como pensávamos antes. E nós não sentimos como nós sentíamos antes. O nosso pensamento ele foi transformado. O nosso sentir ele foi transformado. Nós veremos essas questões mais à frente no decorrer da lição. Mas se eu estou pensando da mesma maneira como eu pensava quando eu estava lá no mundo, se eu estou sentindo as mesmas coisas que eu sentia quando eu estava lá no mundo, então eu tenho que tomar cuidado e pedir para que Deus ele transforme o meu coração através da operação, da ação do Espírito de Deus. Partindo desse princípio, qual o princípio? Que o crente ele pensa e age de maneira diferente porque o seu coração foi transformado. A Bíblia destaca que as leis estabelecidas para o povo de Israel na antiga aliança seriam praticadas não pelo cumprimento de rituais e cerimônias externos, e sim pela obediência sincera de um coração transformado. A palavra coração na Bíblia se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está se referindo a algo interno e não externo. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Por isso que a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração. A promessa para o coração são o tema dessa lição. Primeiro ponto, falar sobre o coração na perspectiva bíblica. E o nosso primeiro subponto, nós vamos falar sobre o coração na Bíblia. Vamos ver o que é o coração no contexto bíblico e no contexto aqui que nós estamos tratando. Raramente
a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Esse órgão que a função dele principal é bombear sangue para o corpo, né? De um modo geral, coração na Bíblia se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, quando nós estudamos a antropologia bíblica, na antropologia bíblica vai nos mostrar que o homem ele é um ser tricotômico, tá? Ou seja, o homem ele tem espírito, alma e corpo. O homem é composto por essas três partes. E também o homem é um ser dicotômico. O homem ele tem uma parte exterior e uma parte interior. A parte exterior é o corpo. A parte interior é a alma e o espírito. Então, quando se fala de coração na Bíblia, a Bíblia está se referindo à alma e ao espírito humano, revelando assim que a alma e o espírito são o centro da vida mental, emocional, a alma, né? E espiritual do ser humano, que é o espírito. Então, toda vez que nós vermos a palavra coração, em alguns contextos somente fala do órgão, né? Mas na maioria das vezes, quando nós observarmos na Bíblia a palavra coração, ela está se referindo ao homem interior, à alma e ao espírito. O apóstolo Paulo, ele faz referência ao homem exterior, que é o corpo físico, e o homem interior, espírito e alma, que forma o homem em sua integridade, espírito, alma e corpo. Aquilo que eu expliquei anteriormente. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Então é para a dimensão da alma e do espírito que a Bíblia fala de coração. E toda vez que nós falarmos aqui de coração na Bíblia, de coração aqui nessa lição especificamente de número 7, você já vai ter em mente que nós estamos falando do espírito e da alma, e não do órgão físico que é o coração, tá bom? O nosso segundo subponto dessa lição vai falar sobre a circuncisão do corpo. Você está no canal Pitada em Teologia, e se você está gostando dessa aula, não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar o seu like aí para estar nos ajudando. A circuncisão do coração. Em Romanos capítulo 2, versículo de número 25 ao versículo de número 29, que inclusive é a nossa leitura bíblica em classe, tá? Nossa leitura bíblica em classe. Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Veja só. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Aqui ele está falando da circuncisão da carne, tá bom? Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então Paulo está dizendo, uma pessoa que ela foi circuncidada, fisicamente falando, e ela não guardar a lei, é como se ela fosse incircuncisa. Mas, se uma pessoa incircuncisa guardar os preceitos da lei, porventura essa incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti, que pela letra em circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente. Que coisa interessante. Paulo está dizendo que não é o sinal exterior que torna uma pessoa judia. Não é judeu o que é exteriormente,
nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Principalmente aqui o apóstolo Paulo já está falando aqui no contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, a circuncisão não é mais feita na carne, tá? Não é mais feito da forma como era feita no Antigo Testamento. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão a que é do coração. Agora ele explica. No espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja só, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento não é mais um ato físico, mas uma obra realizada no coração da pessoa. Esse é o sinal, que era o sinal da aliança no Antigo Testamento, que era a circuncisão. E esse sinal que era feito na carne no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é feito no coração, através de uma obra poderosa e extraordinária do Espírito Santo. Eu espero que esteja ficado muito claro isso na mente de todos nós. A circuncisão ela era um ato físico, era feita na carne. Só que agora a circuncisão ela é feita no Espírito. Ok? Essa é uma obra melhor dizendo, exclusiva do Espírito Santo, que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem ela, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Então veja só que coisa interessante. O autor coloca aqui para basear esse texto, justamente João capítulo 3, versículo 3 a 8, que é quando Jesus fala do novo nascimento. Então o que é essa circuncisão no coração? O novo nascimento. A regeneração, que nós já estudamos, inclusive, numa das lições aqui anteriores. Essa regeneração, esse nascer de novo, porque nosso espírito ele estava morto em ofensas e pecados contra Deus. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, quando nós aceitamos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, o Espírito Santo ele nos regenerou. Ele nos deu vida, nós que estávamos espiritualmente mortos. E aí, essa obra exclusiva do Espírito de Deus, ela vai nos capacitar a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma nós estaremos em um relacionamento pessoal com Deus. Não um relacionamento através de rituais e normas meramente humanas, mas um relacionamento pessoal com Deus. Por isso que sem ela, ou seja, sem o novo nascimento, sem esse novo nascimento, é impossível nós mantermos um relacionamento vivo com Deus. Sem o novo nascimento, o que vai ter é um relacionamento mascarado. É aquilo só de aparência, é aquilo só exterior. A pessoa vai ter aparência de piedade, mas vai estar morta. Não vai ter relacionamento nenhum com Deus. Vai parecer uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, que tem assim algo assim extraordinário com Deus e tudo mais. Mas na verdade, essa pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus, porque essa pessoa não nasceu de novo. Não passou pelo processo da circuncisão no coração, que é a regeneração. Então é importante nós, quando formos pregar o evangelho para alguém, e inclusive nós temos que dizer isso até mesmo dentro da igreja local onde nós nos congregamos, que é impossível uma pessoa ter um relacionamento com Deus, manter um relacionamento com Deus, se essa pessoa não nascer de novo. Nosso terceiro subponto vai falar sobre um coração novo. Esse ensino de Paulo remonta ao profeta Jeremias, capítulo de número 33 e o versículo de número 31 ao 34. Eu acredito que essa referência está errada, viu, irmãos? Não é capítulo 33.
É capítulo 31 de Jeremias, tá? Foi um erro aí na hora de fazer o slide, mas não é o capítulo 33 de Jeremias, é o capítulo de número 31. Os versículos estão corretos. E, inclusive, é a nossa leitura bíblica em classe, né? Então, essa nova aliança que o profeta Jeremias fala lá no capítulo 31, versículo 31 a 34, ela não seria mais conhecida pelas marcas físicas, mas ela teria aí a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração das pessoas, no coração do ser humano, ou seja, na alma e no espírito. É interessante que mesmo as pessoas que elas são novas convertidas, que estão se convertendo agora recente, né? Elas que ainda não passaram por todo o discipulado, que ainda não aprenderam todo, nem um livro do Novo Testamento, nem uma carta de Paulo, que está começando agora mesmo na fé. É interessante que essa pessoa, quando ela faz algo de errado, quando ela comete algo que é pecaminoso aos olhos do Senhor nosso Deus, essa pessoa ela se sente culpada e chega para conversar com os seus líderes. Mas quem disse para essa pessoa que aquilo que ela fez é errado? Porque aquilo, quando ela estava no mundo, aquilo era normal, mas a partir do momento que ela se converteu, Deus escreveu a sua lei no coração dessa pessoa. E agora, toda vez quando ela comete algo contra o Senhor, essa lei que está no coração dessa pessoa, ela mostra para essa pessoa que ela errou, que ela desviou do caminho da justiça e que ela precisa arrepender-se e pedir perdão ao Senhor e abandonar esses pecados. Por isso, o apóstolo Paulo ele faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Agora o nosso interessante nós destacarmos aqui algumas coisas no que diz respeito ao coração na Bíblia. Primeiro, o coração é onde a pessoa pensa. Segundo, o coração é onde a pessoa compreende e tem entendimento. Terceiro, o coração faz planos e tem intenções. Quarto, a pessoa crê com o coração. Quinto, é lugar de sabedoria, discernimento e habilidade. Então, por isso e outras coisas, o nosso coração ele deve ser dominado pelo Espírito Santo. O nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus. Nosso coração ele deve estar cheio da presença do Senhor Espírito Santo. Nós precisamos orar ao Espírito Santo, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para que o nosso coração seja um coração que agrade ao Senhor em tudo. Ou seja, que o Senhor se agrade com as atitudes da nossa alma e com as atitudes do nosso espírito. Que a nossa alma e o nosso espírito estejam cheios da palavra de Deus, estejam cheios da presença do Espírito Santo. Porque o nosso coração é onde nós pensamos. Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós iremos pensar coisas a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus vai guiar os nossos pensamentos. É onde nós compreendemos, é onde nós temos entendimento. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós compreenderemos melhor as coisas espirituais. O coração faz planos e tem intenções. E se nós estamos cheios do Espírito Santo, e se nós estamos cheios da palavra de Deus, os nossos planos não vão agravar a Deus. As nossas intenções não serão intenções malignas. Nós cremos com o coração. Nossa fé está lá. E o nosso coração é lugar de sabedoria, de discernimento e de habilidades. Nosso segundo ponto fala sobre o coração de quem está em Deus. Se nós estamos em Deus, nós vamos ver aqui agora como é que está o nosso coração. Um coração inclinado a Deus. Então, olha, se nós já passamos pelo processo da regeneração, se nós somos salvos, se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, o nosso coração é inclinado a Deus.
nossa alma e nosso espírito é inclinado para as coisas de Deus e não para as coisas carnais, não para as coisas desse mundo. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mas quando essa pessoa ela nasce de novo, quando ela é regenerada, quando ela tem um novo coração, essa pessoa ela passa a enxergar o reino de Deus e ela passa a compreender a necessidade espiritual que ela tem. Ela passa a compreender que ela necessita de Cristo na sua vida, que ela necessita da palavra de Deus, que ela necessita ter comunhão com o Espírito Santo, que ela necessita orar, necessita jejuar, necessita viver em santidade, necessita renunciar os seus desejos da velha natureza. Precisa viver de acordo com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Quem tem um coração regenerado, transformado, participado do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, se uma pessoa ela não vive de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa ainda não foi regenerada. Se essa pessoa ela não tem uma inclinação para as coisas do Espírito, essa pessoa ainda não foi regenerada. Se essa pessoa ainda não demonstrou que as suas atitudes foram transformadas, que sua mente foi transformada, que sua visão foi transformada, essa pessoa ainda não foi regenerada. Se essa pessoa não vive de acordo com os princípios do reino de Deus, essa pessoa ainda não foi regenerada e ela precisa ser regenerada o mais rápido possível, porque ninguém fará parte do reino de Deus se não for regenerado pelo Espírito Santo. A regeneração é o primeiro passo para uma pessoa que quer fazer parte do reino de Deus, que quer viver ali sob o governo do Senhor nosso Deus. Nosso segundo ponto, subponto desse segundo ponto, fala sobre um coração consciente. Quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa pessoa que nasceu de novo, que foi alcançado pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus, essa pessoa ela consegue guardar o seu coração das coisas do mal, das coisas pecaminosas, daquilo que se passa ao seu redor. Por quê? Porque nós estamos ainda neste mundo. E tudo que acontece neste mundo tenta nos tirar da presença de Deus. Tenta nos levar para longe da presença de Deus. O mundo quer que a gente faça aquilo que é da sua vontade. Mas se nós quisermos viver de acordo com a vontade de Deus, nós temos que negar o mundo, nós temos que negar os valores mundanos. Dessa forma, nós vamos procurar fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus, aquilo que é agradável aos olhos de Deus, aquilo que é perfeito aos olhos de Deus, porque a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Então, quando Deus revela algo nas Escrituras que Ele quer que nós façamos, mesmo que a gente não entenda, aquilo é bom, aquilo é agradável e aquilo é perfeito. Quando Deus manda nós orarmos, por exemplo, por nossos inimigos, é porque isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. Quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar os nosso próximo, nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos pedir perdão a Deus quando nós pecamos, é porque isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. Quando a Bíblia diz para nós orarmos, para nós jejuarmos, não para ser visto pelos homens, mas para a glória de Deus, é porque isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. Então, quando eu faço algo, por exemplo, a Bíblia manda que eu ore para a glória de Deus, não para ser visto pelos homens. Quando eu oro para ser visto pelos homens,
Isso não é bom, isso é ruim. Isso é desagradável a Deus e isso é imperfeito, tá? Porque a vontade de Deus não é essa. E se eu estou fazendo tudo aquilo que é contrário da vontade de Deus, eu estou fazendo algo que não é bom, não é agradável e que não é perfeito. Mas quando eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus, eu estou fazendo algo que é bom, que é agradável e que é perfeito. E quando nós temos um novo coração, quando nosso coração é transformado e nós passamos a viver de acordo com a vontade de Deus, então nós estamos fazendo aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito aos olhos do Senhor nosso Deus, né? Nosso terceiro subponto do terceiro ponto fala sobre Deus vê o coração. O coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Eu diria aqui, isso aqui é o autor da lição que colocou, né? Mas eu diria que não são poucos o que podem conhecer, adentrar e contemplar o coração. Eu digo que somente Deus pode conhecer, adentrar e contemplar o coração humano. Deus conhece até aquilo que eu não conheço de mim mesmo. Até aquilo que eu não conheço de mim, Deus conhece. Deus conhece a capacidade que eu tenho. Deus conhece a capacidade que eu tenho, aonde essa capacidade pode me levar, qual é o máximo que eu consigo alcançar. Deus sabe qual é o máximo que eu consigo alcançar. Mesmo que às vezes eu não tenha consciência disso, eu não esteja totalmente consciente disso. Deus conhece o teu potencial, mesmo que às vezes você não esteja totalmente consciente do todo o seu potencial que você pode alcançar. Então não são poucos que conhecem o coração, é somente Deus. Somente Deus conhece o coração humano. Somente Deus adentra o coração humano. Somente Deus contempla o coração humano. Lembra de quando Samuel foi ungir Davi, que apareceu os seus irmãos mais velhos, e Samuel disse: certamente está diante do Senhor ser ungido, e Deus diz: olha, não te deixe enganar pela aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê aquilo que é exterior, olha a aparência, mas Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Então Deus te conhece por completo. Deus conhece as intenções que estão no seu coração. Deus sabe aquilo que te motiva. Assim, dessa forma, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do seu coração. Então Deus te contempla, Deus olha você, Deus vê você nos momentos quando você está sozinho, no momentos quando o medo ele quer dominar você, quando o medo quer dominar sua mente, quando o medo quer te paralisar. Deus está vendo você. Quando você entra no seu quarto e ora de forma desesperada, começa a chorar, parece que o peso do mundo está todo caindo sobre os seus ombros, e você olha do lado e não tem ninguém ali para ajudar você, para estender a mão, para dar os ombros, para ajudar você a carregar todo esse peso que você tem, todo esse fardo, mas Deus está lá. Lança esse fardo sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de você. Deus ele tem cuidado da sua vida. Você que teve o seu coração transformado, você que foi regenerado, Deus está contemplando você. Deus está vendo você. Deus está observando você. Deus está com você. Você não está sozinho. Peça a ajuda dele. Ore a ele. Clame por ele, porque ele vai lhe ouvir. Ele está vendo você. Ok? Então Deus vê o coração do ser humano. Nosso terceiro
ponto da nossa lição falar sobre as promessas para o coração. Quais são as promessas bíblicas para o coração? Porque essa lição é a promessa de um novo coração. Agora que nós já temos um novo coração, nós devemos descobrir quais são as promessas de Deus para o nosso coração. Primeiro, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, a felicidade é uma realidade. A felicidade do cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Veja que coisa interessante. É muito bom, nós ficamos muito felizes quando nós ganhamos algum presente materialmente falando, não é? Nós ganhamos uma roupa nova, um celular novo, um livro novo, não é? A gente se alegra, a gente fica feliz, mas aquela felicidade, ela acaba ficando ali muito momentânea, porque a nossa felicidade, ela não se encontra em coisas materiais. Aí você pega a roupa, você usa a roupa, mas aquela roupa vai chegar um momento em que ela não vai ter mais como ser utilizada por você, porque ela vai se desgastar, né? Vai estragar. O livro, você vai ler ele 1, 2, talvez até 3 vezes e depois você vai deixá-lo ali guardado em um local e vai estar utilizando-o somente para pesquisa, somente quando você precisar realmente dele para pesquisar alguma coisa. Mas a felicidade do cristão não se encontra em coisas materiais. Mas isso não quer dizer que a gente não fique muito feliz quando a gente ganha algo material. Só que a questão é que a nossa felicidade não está nisso, não se encontra nessas coisas materiais. Aonde é que está a nossa felicidade? Nossa felicidade está em praticar aquilo que agrada a Deus. Nossa felicidade está em fazer algo e dizer: Deus se agradou com isso que eu fiz. Nossa felicidade está em você, por exemplo, pegar sua Bíblia, ir na casa de alguém e pregar a palavra de Deus para essa pessoa e vir de lá com um senso de dever cumprido. Eu fui lá, eu preguei o Evangelho de Jesus, falei de Jesus para aquela pessoa e eu fiz aquilo que agrada a Deus. Então a nossa felicidade está em praticar isso que agrada a Deus. Porque como nós já vimos, aquilo que agrada a Deus é bom, é agradável e é perfeito. Não é, meus irmãos? Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração apagou aqui o slide. Então, deixa eu ver aqui na nossa lição. O que é que está dizendo aí. Apagou do slide, não sei o que aconteceu. Terceiro ponto, né? Só um momentinho. Aqui. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então veja que coisa interessante. Provérbios capítulo 17, versículo 22, já disse que o coração alegre serve de bom remédio. E a ciência, hoje nós sabemos pela ciência, que a alegria no coração produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Justamente aquilo que a Bíblia diz. O coração alegre serve de bom remédio. E a pessoa que nasceu de novo, que tem um coração transformado pelo Evangelho, é uma pessoa alegre. E uma pessoa alegre é uma pessoa que tem saúde. Por isso que nós não devemos centralizar nossa felicidade em coisas materiais. É infeliz uma pessoa que centra a sua alegria, sua felicidade somente em coisas materiais. Essa pessoa nunca vai ser feliz de verdade, porque coisas materiais passam, mas a presença de Deus, ela permanece para sempre. Aquele que também faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso segundo subponto desse último ponto fala sobre um coração cheio de amor. Sem amor não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Então, um cristão verdadeiro, ele ama. Olha que coisa interessante. Se um cristão, uma pessoa que se diz cristã, ela não amar, ela está com seu coração cheio de ódio, seu coração destila ódio pelas outras pessoas,
essa pessoa, ela ainda não teve o seu coração transformado, porque a essência do cristianismo é o amor, tá? O amor bíblico, o amor de Deus, o amor ágape. Sem esse amor não existe a verdadeira expressão do cristianismo. Não existe a expressão do verdadeiro cristão sem o amor verdadeiro. O amor de Deus, ele está derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Por isso o nosso coração ele é transformado. O coração do salvo, ele está cheio de amor. Não está cheio de ódio, não está cheio de rancor. Eu odeio meu irmão. Será que você está salvo, meu irmão querido? Você precisa de um novo coração. Rapaz, eu não consigo perdoar fulano de tal. Você precisa de um novo coração. O coração do salvo, ele está cheio do amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Então nós devemos tomar cuidado. Como é que está o nosso coração? Como é que está a saúde do nosso coração? Não nosso coração de carne, né? Que também é interessante, nós sabemos como é que está a saúde do nosso coração de carne. Sim, hein? Muito importante. Mas como é que está a saúde do nosso coração? Aqui no contexto que nós estamos estudando. Nós estamos odiando muitas pessoas, nós estamos saindo do sério toda hora, nós estamos sentindo muita raiva, muita fúria. Nosso coração pode estar doente. E o antídoto é o amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Talvez que você termine essa aula aqui e vá logo direto para os pés do Senhor, orar e pedir para Deus para que Ele derrame o seu amor através do Espírito Santo em seu coração. Para que você seja uma pessoa que ame mais as pessoas, que odeie menos, que sinta menos rancor, que fique guardando as pessoas, esperando uma oportunidade para se vingar. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de salvo, porque a nossa vingança, ela vem de Deus, tá? A nossa justiça vem de Deus. O Senhor é justiça nossa. Então isso não é de Deus. Perdoe as pessoas, libere perdão e que o seu coração ele seja cheio do amor. Ok? É aqui o nosso terceiro subponto, fala sobre o penhor do Espírito no coração. O penhor do Espírito é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Ele é também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele é a nossa garantia de salvação. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa vitória. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos salvação. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não fazemos parte da igreja de Jesus, nós não estamos salvos, nós não estamos regenerados. Nós precisamos da presença do Santo Espírito de Deus na nossa vida. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de vitória da igreja. Ele é a garantia de salvação da igreja. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, se eu não tenho essa certeza, se eu não tenho o Espírito Santo testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus, então alguma coisa está errada e muito errada. E eu preciso consertar isso que está errado. Preciso ir aos pés de Deus, preciso me arrepender dos pecados que eu estou cometendo, preciso clamar a Deus pela sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor, para que o penhor do Espírito esteja na minha vida. Porque Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa vitória em Cristo Jesus. O Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, Ele é a garantia de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Tudo isso que a gente estudou aqui, todas as promessas que nós estudamos aqui, o Espírito Santo é a garantia que Deus vai cumprir todas elas. E todas as promessas que nós ainda iremos estudar ainda aqui durante essas aulas de escola bíblica dominical,
O Espírito Santo é a maior garantia de que Deus vai cumprir integralmente todas elas na vida da sua igreja. A aplicação dessa lição. A promessa de um novo coração, expressa desde o Antigo Testamento, revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinos de nosso Salvador identifica o novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. Conclusão da nossa lição. Nesta lição, estudamos a promessa de um novo coração para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um, viu? É aquilo que nós falamos na aula. Ele diz que poucas pessoas conhecem, poucos são os que conhecem, né, o coração. Mas aqui na conclusão ele já coloca que somente Deus conhece o coração. Esse ponto que ele disse é no terceiro subponto do segundo ponto. Ele diz que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Mas na conclusão, ele já disse aqui que somente Deus pode ver o coração. Somente Deus. Porque é o interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Então, meus queridos irmãos, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Não se esqueça de nos ajudar e se inscrever no nosso canal, nos ajudando aí a crescer e estar alcançando cada vez mais pessoas. E deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é interessante, que esse conteúdo ele vai agregar valor às pessoas e possa assim estar recomendando para que mais pessoas estejam sendo alcançados por a mensagem poderosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a próxima aula, onde nós iremos estudar a lição de número 8, que fala sobre a promessa de paz do Senhor Jesus. Então, fique com Deus, até a próxima e fique à vontade para você conferir aí outros conteúdos do canal. A paz do Senhor Jesus a todos.